Fala galera, beleza? Eu sou o Christopher e não importa o que os outros dizem. E é isso mesmo que eu falei, galera. Não importa o que os outros dizem. A nossa geração ultimamente está muito preocupada com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão fazer. E a gente está pouco se importando com o que Deus tem a dizer sobre nós. Temos pouco se importando sobre o que Deus pensa de nós, o que Ele fala de nós. E a gente se importa com os outros. Pois é uma coisa complicada que a gente passa. E isso todo mundo passa, todo mundo tem. E mesmo que a gente fale muitas vezes... e a gente leia na palavra, né? Que Deus ele fala coisas boas sobre nós. A gente ainda olha e fala: eu quero saber o que o irmão, o que a pessoa do meu lado está pensando de mim. O que Cleitinho está pensando de minha pessoa, né? O que Ciclano está pensando de minha pessoa. Mas eu digo pra você que Jesus disse o seguinte: não se importa com o que os outros falam. Não importa o que os outros dizem. Simplesmente faça. E a gente vai pro primeiro versículo, para João 15, 19. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguem, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. E eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia o meu Pai. Então é isso. Jesus já é bem direto. Vão odiar vocês porque me odeiam. Não aguentam ouvir sobre seus erros, então eles me perseguem, então vão perseguir vocês porque vocês falam as mesmas coisas que eu. Então nesse caso aqui Jesus está falando o quê? Olha, não se importe com o que os outros vão falar. Simplesmente fale do evangelho, simplesmente seja cristão. Cristão verdadeiro que prega o evangelho verdadeiro. Seja esse e não se importa com o que os outros vão falar. E o problema é que isso ultrapassa até demais às vezes só o caso da gente falar da palavra. Eu falo isso porque o Espírito Santo tem trabalhado muito em mim também para eu não me importar com o que os outros vão falar quando eu for evangelizar. Ele ainda tá trabalhando muito isso em mim. Mas, né, eu tá aqui gravando, né, e depois postando, passando uma maior vergonha. Isso é uma coisa de eu não tô me importando com o que vão falar, se seja ruim, principalmente. Se for bom, é glória a Deus. Se for ruim, eu falo assim: amigo, eu tô fazendo o que Deus pediu para mim fazer. Da mesma forma que às vezes a gente se prende nas nossas igrejas para adorar a Deus porque a gente se importa com quem tá do lado. A gente pensa: eu não vou levantar minha mão aqui porque a pessoa que tá do meu lado, nossa, o que ele vai achar de mim? Ou eu não vou me ajoelhar aqui porque vai que as pessoas olham para mim e pensam que eu tô em pecado. Ou eu não vou adorar a Deus da forma que eu adoro ele no meu quarto aqui na igreja porque as pessoas vão achar estranho. E daí? Jesus tá falando isso. E daí? Não se importa com o que os outros vão falar, simplesmente adore ele em espírito e em verdade e pregue, faça o que ele te chamou para fazer. Faça o que ele colocou você para fazer e as pessoas vai ter aqueles que vão te impulsionar como amigo de propósito e vai ter aqueles que vão olhar para você e vão falar mal. Se você tá fazendo algo que realmente, friso aqui, algo que realmente Deus falou para você, vão ter pessoas que vão falar mal, mas você não precisa se importar. Agora, se tem coisas que você está fazendo que é fora da palavra de Deus, aí já é outros 500. Porque tudo que nós como cristãos nós fazemos tem que ser pautado na palavra. Se às vezes veio uma ideia que tá fazendo você quebrar um monte de princípio bíblico, então meu amigo, se troca porque a coisa não tá certa, entende? Mas o que Jesus ele tem para falar é o que os outros dizem. O que os outros dizem? O que importa o que eles dizem sobre você? A palavra ela já tem tudo. Ela fala o que Deus pensa de você, ela fala o que Deus quer que você seja, ela fala o que Deus tem para você. E você se importa com o que os outros falam de você, com o que os outros pensam de você e com o que os outros têm para te dar. Então tem uma frase que eu creio que o Espírito Santo trouxe para mim, de mim nunca ia sair isso, que é a seguinte: nós nos preocupamos muito em agradar as pessoas e conviver com Deus, ao invés de agradar a Deus e conviver com as pessoas. E sabe, agradar a Deus, eu bati no microfone de novo, oh meu Deus, sabe, agradar a Deus é algo que vai muito além de a gente só fazer o que ele pede, mas é a gente se tornar parecido com ele e a gente entregar tudo que a gente tem para ele. É literalmente agradar o coração dele, a gente não magoar o coração dele. A palavra fala que aqueles que eu amo, né, aqueles que me amam, eles guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam fazem aquilo que eu fiz. O próprio Paulo falou: sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. E o que ele estava falando também?
que ele obedecia aos mandamentos. Então, quando a gente fala sobre o que as pessoas pensam, a gente não tem que pensar o que as pessoas pensam da gente, mas sim o que a Bíblia fala da gente. O que Deus pensa sobre nós? O próprio Deus vai falar, através do profeta Isaías, que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos e os caminhos dele são muito maiores do que o que a gente tem pra gente. Então, se o Deus, que é o Deus, tem pensamentos muito maiores que os nossos, por que a gente se importa com o que os outros vão pensar da gente? Sabe? Isso é uma coisa que, hoje em dia, a nossa geração ela tem essa ansiedade de saber o que as pessoas estão pensando. A gente tem as redes sociais que mostram pra gente que a gente tem que saber o que as pessoas estão pensando da gente 24 horas por dia. Porque a gente tem que postar a nossa vida 24 horas por dia para as pessoas, para elas saberem o que a gente está fazendo, para a gente ter um retorno das pessoas, delas falando: uau, que legal que você está fazendo. Ou, nossa, vai se toca o que você está fazendo. Não, cara, a gente não precisa fazer isso, a gente não precisa puxar toda essa atenção pra gente, a gente tem que puxar a atenção de Deus pra gente. A gente tem que buscar Ele. A palavra fala: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. O que você tem buscado de todo o coração? O que nós temos buscado de todo o coração? Nós temos buscado os pensamentos que Deus tem para nós, ou nós temos buscado a atenção e os pensamentos que as pessoas têm da gente? Quando a gente é completo em Jesus, quando a gente é completo em Deus, o que importa é o que Deus pensa da gente. E não é o que a nossa mente fala que Deus pensa da gente. Não, é o que a palavra fala que Deus pensa da gente. Deus, ele não olha pra gente como um escravo. Em João 15, mais para cima ali, os versículos anteriores do 19, Jesus vai falar que ele não nos vê como escravos, ele nos vê como amigos. Ele não nos vê como pessoas tristes, ele nos inunda com a sua alegria. Sabe, a palavra fala que Deus olha pra gente como cartas vivas, olha pra gente como pequenos cristãos, como discípulos, como amigos, como irmãos, várias nomenclaturas. E você está se importando e procurando o que das pessoas? Quais são os nomes que as pessoas colocam pra você? Em compensação, o que Deus te chama, o que Deus fala que você tem que fazer, o que Deus prepara pra você? Então eu repito, o que as pessoas dizem, e daí o que elas dizem? Você só tem que se importar com o que Deus pensa de você. As coisas que você faz tem que estar pautadas na palavra, porque quando elas estão pautadas na palavra, quando as ações que você toma são pautadas nos princípios bíblicos e naquilo que Deus falou para você, segundo a palavra dele, segundo as ordenanças que ele deixou pra gente, as pessoas podem falar o que quiser, que nada para. Mas agora, se você faz as coisas pelo seu pensamento, por aquilo que você acha que é certo, não vai dar certo. Não vai funcionar. Falo isso por experiência própria. Quantas vezes deu olhar e falar assim: eu acho que Deus tá falando isso, e no fim Deus não tava falando nada, porque o que eu tava fazendo tava totalmente fora do que a palavra tava falando. Então hoje, faça a escolha de ouvir a Deus mais do que ouvir as pessoas. Ah, mas então eu tenho que parar de ouvir todo mundo? Não, porque existem pessoas que Deus coloca na nossa vida pra falar o que a gente muitas vezes não quer ouvir dele. Às vezes a gente lê uma palavra de exortação na própria Bíblia e a gente não aceita. Então Deus coloca uma pessoa pra falar assim: ó, a Bíblia fala que isso aqui tá errado, tá? Ó, toma cuidado com esse caminho que você tá tomando, tá? Presta atenção no que você tá fazendo. Deus coloca pessoas pra falar pra gente, ele fala através de pessoas. Mas a gente não tem que ser dependente de pessoas falando pra gente. A gente tem que ser dependente de Deus falando pra gente diretamente. Então hoje o meu convite é: o que as pessoas têm falado pra você e o que a Bíblia tem falado pra você. Faz esse equilíbrio, compara, e você vai ver como que as coisas vão começar a destravar na sua vida. Porque comigo foi assim. Quando eu parei de pensar no que as pessoas pensavam sobre mim e comecei a me focar no que Deus pensava e falava sobre mim na palavra dele, as coisas começaram a acontecer, porque é tudo ele. Tudo se baseia em Deus, tudo se baseia no que ele vai falar pra você. Então ele fala que: jovens, vocês são fortes, vocês são corajosos. Então se ele fala isso do jovem, Josué, que ele fala jovens, ele coloca em plural também, ele coloca isso em Provérbios, plural. Eu sou jovem, você é jovem. Então ele tá falando isso pra gente. Nós somos fortes. Nós somos fortes, cara. É o que ele fala. Ele fala que nós somos mais que vencedores, que somos filhos, que somos herdeiros. Então usa isso, busca na palavra tudo aquilo que Deus fala que você é. Esse é o meu convite para você hoje, para você buscar em Deus o que ele fala sobre você e deixar um pouco o que as pessoas falam e pensam sobre você de lado. Você agradar a Deus e conviver com as pessoas, ao invés de conviver com Deus e agradar pessoas. É isso, galera. Compartilhe esse vídeo se você se sentiu tocado e acha que alguém tem que ouvir essa palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. Fui!